Olá, pessoal. Nós somos o grupo 2. O nosso foi formado por mim, Arabella, pela Tayane, pela Ana Beatriz, Igor Henrique e pelo Igor Lazzaroni. O tema do nosso trabalho é onde está o dinheiro e o objetivo desse vídeo é fazer a comparação entre o ativo da empresa Magazine Luiza e Casas Bahia. Então, como a Arabella disse, né, eu vou estar aqui agora apresentando os dados do balanço da empresa, das duas empresas, né, Magazine Luiza e Casas Bahia, essas duas empresas que são referência no nosso mercado brasileiro e internacional. Então, primeiramente, que eu vou estar começando pela Casas Bahia no ano de 2023, a gente vai trazer dos últimos 3 anos, né? Então, eu vou começar aqui no ano 2023, que é onde eles estiveram com o total dos ativos circulantes em 13 bilhões 350 milhões de reais. E ativos não circulantes em 18 bilhões e 646 milhões de reais, totalizando um total de 31 bilhões 996 milhões de reais no ano de 2023. E a maior concentração, por ser uma empresa varejista, né, vem no estoque, logo em seguida no contas a receber, que é onde ela recebe ali dos clientes, e em consequência já vem o caixa, que é onde é alocado todo o valor, né? Então, esse é o total, né, no ano de 2023. Então, seguindo aqui para o ano de 2024 e 2025, no ano de 2024, a Casas Bahia teve os totais de ativos em ativos circulantes em 14 bilhões 140 milhões e o não circulante em 19 bilhões e 749 milhões, totalizando 33 bilhões 889 milhões. Já em 2025, teve um aumento no ativo circulante, que foi para 14 bilhões 403 milhões, mas teve uma queda no ativo não circulante, que foi 19 bilhões 235 milhões, totalizando 33 bilhões 638 milhões. Então agora eu vou estar falando aqui do Magazine Luiza, né? No ano de 2023, o total de seus ativos circulantes e não circulantes. No ano de 2023, a Magazine Luiza teve seu total em ativos circulantes em 20 bilhões 221 milhões e 163 mil reais. E o ativo não circulante em 17 bilhões 236 milhões e 904 mil reais, totalizando 37 bilhões 455 milhões e 67 mil reais. Já no ano de 2024, o Magazine Luiza teve o seu total em ativos circulantes em 19 bilhões 550 milhões 824 mil reais, em ativos não circulantes em 10 bilhões 524 milhões e 246 mil reais. E já no ano de 2025, né, ela teve um pouquinho assim de aumento no seu ativo circulante, que ficou em 19 bilhões 839 milhões e 54 mil reais. E no seu ativo não circulante teve uma alta expressiva, né, que foi para 18 milhões 72 milhões e 104 mil reais, totalizando 37 bilhões 911 milhões e 158 mil reais. Então, pessoal, chegando aqui, né, na parte final dessa análise, a gente faz as comparações no ano de 2023, primeiramente, dessas duas empresas, né, a Casas Bahia e o Magazine Luiza. A gente vê uma diferença no ativo circulante dessas duas empresas, de aproximadamente 7 bilhões e meio, né, nessa diferença do Magazine Luiza para a Casas Bahia. O Magazine Luiza 7 bilhões de ativos circulantes a mais do que a Casas Bahia, mas já no não circulante, a Casas Bahia tem aproximadamente 1 bilhão ali de diferença do Magazine Luiza. Então a gente vê que em um outro tem mais ativos, né, e em outra parte o outro está maior. Então tem essa questão dessa comparação. E já no total tem a diferença de aproximadamente 6 bilhões, né? O Magazine Luiza a mais tem 6 bilhões a mais do que a Casas Bahia. Assim, né, nesse ano de 2023, o Magazine Luiza tendo seus ativos não circulantes e circulantes no total a mais do que ali a Casas Bahia, entendeu? Mesmo ali a Casas Bahia tendo seu ativo não circulante um pouquinho maior, a Magazine Luiza ficou um pouquinho maior na questão do total ali nesse ano de 2023. Então, chegando aqui na parte final, né, dos anos de 2024 e 2025, a gente vê a questão ali em 2024 que a Casas Bahia
ficou mais próximo ali do Magazine Luiza, questão dos ativos, né? Ficou em 33 bilhões 889 milhões e o Magazine Luiza ficou em 37 bilhões 311 milhões 858 mil reais. Então a gente vê que de 2023 para 2024 a Casas Bahia chegou um pouquinho mais perto, não houve essa discrepância tanta que se a gente for pegar 2024, 2025, a Casas Bahia ainda ficou um pouco longe nessa questão do ativo, porque em 2025 ficou uma diferença, mas manteve ali essa diferença pouca ali entre 2024 e 2025, né? Que ficou 2025 33 bilhões 638 milhões Casas Bahia, né? E Magazine Luiza 37 bilhões 911 milhões 158 mil. Então houve essa diferença ali, né? Menor comparada a 2023, que teve uma discrepância maior. Então, se a gente for pegar a questão hoje, em comparação, se for uma comparação para fazer na compra de uma ação, qual que eu vou comprar, qual que é melhor, então o Magazine Luiza se encontra mais estável por ter esses ativos maiores e por ter, as duas são referência, né, mas por ter essa base mais sólida. Então, essa é a minha análise. E para finalizar, ao analisar os ativos das Casas Bahia, a gente percebe sim uma forte presença de estoques e contas a receber, que é devido ao uso do crediário. Apesar de impulsionar as vendas, isso aumenta o risco de inadimplência e reduz a liquidez. Além disso, a empresa ela possui muitos ativos físicos, o que limita sua flexibilidade. Assim, sua estrutura de ativos apresenta riscos em cenários econômicos mais difíceis. Concluímos que, no caso do Magazine Luiza, a maior parte dos recursos da empresa está diretamente relacionada a atividades do varejo, principalmente em estoques e contas a receber, o que é comum em empresas desse setor. Compreender a estrutura de ativos de uma empresa ajuda a entender não só a sua atividade, mas também como ela gerencia seus recursos e gera valor no mercado, ao decorrer do tempo. Além disso, essa análise auxilia a edificação do grau de liquidez da empresa e de sua capacidade de manter as operações e de crescer de maneira sustentável. E como reflexão final, você avaliaria para onde o dinheiro de uma empresa está indo e direcionado antes de investir nela? Isso é essencial porque isso pode revelar a eficácia da administração, a estabilidade financeira e o potencial da empresa para uma expansão. Então, esse foi a nossa comparação entre as empresas Magazine Luiza e Casas Bahia. Espero que tenha gostado e até breve.